E aí, gente, tema da nossa semana 4 do PET 5 é o senso comum. Vamos tentar compreender o que isso quer dizer nessa expressão. Senso é mesmo a noção, né? É uma pessoa sem senso, uma pessoa sem noção. É uma pessoa que não raciocina, não pensa, certo? Então, o senso quer dizer pensar, raciocinar, compreender, beleza? E senso comum quer dizer o modo como as pessoas comuns ou como comumente, de maneira simples no nosso cotidiano, a gente costuma pensar e entender o mundo, certo? Em filosofia, geralmente a gente opõe senso comum a conhecimento filosófico. Por quê? Ora, o senso comum, ele não tenta compreender as coisas na sua profundidade. A filosofia, ela busca a raiz das coisas. Então, por exemplo, você diz que tal pessoa morreu, certo? Se ela morreu, certamente ela foi para algum lugar. É o que diria qualquer pessoa, normalmente. Só que, né, considerando que ao morrer, isso já é um pensamento filosófico, você não tem mais corpo, não é mais físico, você não pode ir para lugar nenhum. Porque lugar, né, dá a ideia de algo físico. Então, essa não é uma boa forma de dizer o que acontece depois da morte, né? Ele foi para algum lugar. Não foi para lugar nenhum, né? Sei lá, né? É uma questão mais espiritual e não física. Então, você não pode usar a palavra lugar. Ah, professor, isso é muito chato. Né? É por isso que os filósofos nunca são bem vistos. É clássica piadinha em filosofia que uma pessoa encontra com um filósofo e diz: bom dia. Aí ele fala: o que é o bom? O que é uma coisa boa? O que é bom para você é bom para mim? Então como é que eu posso dizer que eu posso te devolver o bom dia, né? Talvez seja um mau dia, talvez seja um dia mais ou menos. Então, o que eu espero que você tenha entendido é que no senso comum, nós vivemos, porque todos nós fazemos parte do senso comum em certa medida, umas pessoas mais, outras menos, mas nós vivemos no senso comum sem questionar a nossa realidade, certo? E aquele que pensa mais, que reflete mais e que não precisa necessariamente ser um filósofo, ele costuma refletir ou criticar mais as coisas. Qual que é o problema do senso comum, segundo o texto que nós lemos? É que quando você vive mergulhado no senso comum, que você está o tempo todo sem refletir sobre nada, você acaba se tornando, né, em bom português, uma pessoa idiota. Você não pensa em nada, você aceita tudo calado, você não questiona nada, você não duvida de nada e acha, né, consequentemente, que a vida é muito simples. Qualquer pessoa que acha que a vida é muito simples, que tudo é ótimo e que amanhã vai ser melhor do que hoje, ela vive, é claro, no senso comum. Porque não existe nenhuma garantia de que o amanhã vai ser melhor do que hoje, certo? Não existe nenhuma garantia de que a vida é simples. Pelo contrário, a vida é extremamente complicada. Todos os problemas pequenos que nós temos ao longo do dia, se bem analisados, eles nos mostram uma complexidade que nos foge muitas vezes, né? Não são problemas simples de resolver. Não é uma coisa simples lidar com a morte de alguém, não é uma coisa simples começar um casamento, não é uma coisa simples começar uma família. Todas essas coisas pelas quais a gente passa durante a vida são extremamente complexas. Mas o que acontece é que no senso comum essa complexidade não é vista. E no conhecimento mais reflexivo, mais filosófico, essa complexidade é sempre olhada e analisada. É por isso que é muito difícil viver com um filósofo. Coitado da minha esposa. O senso comum, ele se parece muito com o conhecimento mitológico, né, que nós estudamos e que existe antes da filosofia. O exemplo que eu sempre dou, né, é um grego antigo lá na beira da praia, olhando o mar está agitado, tem uma tempestade ao longe, né, caindo raio no mar e tudo aquilo. Como é que ele explica aquilo? Ora, ele vai dizer que Zeus
está brigando com Poseidon. É por isso que o mar está agitado e os raios estão caindo no mar. Mas a gente sabe, é claro, que não é isso, né? Existe uma série de condições climáticas, geográficas que estão envolvidas naquilo. Mas ele não consegue pensar além daquela cortina de conhecimento simples que ele tem. Exatamente assim é o senso comum, né? Quantas vezes a gente não viu pessoas dizendo que manga com leite, por exemplo, é veneno? Ora, e o sorvete de manga? Como é que faz? Você não pode misturar os dois. Isso é senso comum, né? Não pode comer bolo quente porque dá dor de barriga. Isso é senso comum. Então são coisas que a gente tem, coisas simples ao longo do dia, que nos atrapalham a pensar o mundo de maneira crítica. Qual que é o problema do senso comum? É quando você transforma isso em valores morais. O que isso quer dizer? Quando você não pensa sobre algo e começa a julgar o outro a partir desse pensamento que você tem. Um exemplo muito claro, muito simples, é o fato, se aquela pessoa é negra, ela não presta. Por quê? Porque eu tenho na minha cabeça, né, sem pensar, sem refletir, que pessoas negras são bandidas, ladras, né, tudo isso. Que pessoas, elas não prestam. Ora, isso é senso comum na raiz, por quê? Porque um conhecimento crítico vai pensar, cara, o que tem a ver a cor do sujeito com as atitudes dele? O que tem a ver? Qual que é a ligação lógica? Quando você começa a apontar essas coisas, aquele conhecimento de senso comum que você acreditava sem questionar, ele começa a cair em pedaços, certo? É por isso que é importante você estudar filosofia. Vamos então aqui, gente, às nossas atividades, né, sobre o senso comum da semana 4. São atividades bem simples, né? E vamos fazer aqui junto aqui. Sobre o senso comum é correto afirmar que remete ao tipo de experiência que é propriamente humana e por intermédio da experiência o homem pode exercer virtudes como a prudência e a paciência e aprender a não se deixar levar por aventuras emocionais que o desviam para a irracionalidade. Não tem nada disso no senso comum, né? No senso comum, pelo contrário, você justifica os seus vícios com base no senso comum, né? Ah, ele traiu ela, mas aí ela foi lá e traiu ele. Bem feito, né? Não é assim? 2. Pauta a maior parte das decisões cotidianas das pessoas. Decisões tomadas sem que se use para isso uma reflexão mais profunda. Então essa tá certa, né? E o conhecimento popular transmitido de geração em geração, ou o conhecimento empírico, né, de experiências, aquele que é acumulado através das experiências, sem necessidade de comprovação científica. Muito bem, isso aqui também é senso comum. Então, está correta a 2, ou seja, né, estão corretas a 2 e a 3. Nossa letra B. Analise a imagem e a tirinha abaixo. Aí você vê ali o menininho, né, com esse topetinho ridículo. Quando você vai de carona com a mulher dirigindo. E aqui, pesquisa. O senhor acha que o Brasil é um país de corruptos? Ele fala não, mas aceito propina para dizer que sim. Você entendeu, né? Podemos associar as imagens acima a manifestações de senso comum? Explique. É claro que sim, né? Será que toda mulher dirige mal mesmo? Será que o Brasil é um país de corruptos só lá em Brasília? Então, analise aí, né, as duas ideias, as duas imagens, e escreva aqui o que você entendeu do senso comum. Por que você não vai fazer a questão 3? Ora, porque a gente tem que rir, não é mesmo? Olha só, num PET de filosofia, assinale nas alternativas que abrangem alguma das especificidades da sociologia. Né? Pelo amor de Deus, gente. O autor do PET não sabe que está fazendo um PET de filosofia? Ora, né? A questão 3 não é nem de filosofia. Até semana que vem, então, gente. Um abraço.